Shanti. Om Shanti. Então sejam todos bem-vindos e, como sempre, antes de começarmos, vamos despender um momento em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Ok, então sejam todos bem-vindos para o episódio 84. É um episódio muito auspicioso, devo dizer, para aqueles que praticam regularmente a meditação do Brahma Kumaris. E todos sabem que é um número auspicioso, especial. E hoje a irmã Santoshi está a juntar-se de São Petersburgo. Ela em breve estará aqui. E é extraordinário que eu liguei para ela no último minuto. E muito obrigado por ser ajustável. Então, quero apresentar a Didi Santoshi. Ela está conosco, já fez muitas palestras no passado, mas esse ano é a primeira. E também temos novos palestrantes conosco, participantes. Então, vou apresentar a Didi e depois em forma de poema também. Então, Didi Santoshi, ela é de Nova Delhi, estudou na universidade em 1983, na área de zoologia. Sua carreira começou em 1972 na Brahma Kumaris e foi desenvolvendo cada vez mais a sua prática da meditação. E também depois ela começou a fazer a falar, estudar russo e também começou essa vida de render-se, por assim dizer, ou de servir na Rússia e também na toda a área do Báltico. E ela é diretora racional na escola da Brahma Kumaris, coordenadora do serviço da Brahma Kumaris na Rússia, nos estados independentes do Báltico. Canta, dança, desenvolveu a arte, depois até num grupo chamado Arte Divina. Ela também é autora em vários projetos a nível de educação, Família Feliz, as artes de 16 graus celestiais, coordenadora de iniciativas da Brahma Kumaris, 7 milhões de atos de bondade, acho que é assim. É uma palestrante influente, não apenas em inglês, mas também em hindi, em russo. E finalmente, vir ao poema. E nós tivemos que alterar a palestrante. E apenas alguns dias atrás, ela disse que sim, que podia participar nesse programa. Então, muito obrigado por nos ajudar a fazer essa palestra. Então, vamos ao poema e sobre também o valor. Então, a presença da Didi para nós é uma fonte de frescor, porque a sua atitude interior está longe de qualquer julgamento. Ela conscientemente é um instrumento, e isso a mantém longe de qualquer doença corporal. E ela diz, vamos todos dar algum momento
para a autoavaliação. E vamos aprender com ela a técnica do ajustamento, para fazer a rima com o julgamento. O Supremo nos diz como fazer esse investimento espiritual, onde obtemos muito por um centavo, como um padrão. A espiritualidade para a alma é como um condimento, onde desenvolvemos a visão de irmandade por todos, sem qualquer confinamento. Então, muito obrigado mais uma vez, Didi. E agora passar para a irmã Cláudia para dar os agradecimentos, as boas-vindas, perdão. Om Shanti, bom dia do nosso lado. É sempre bom tê-la aqui conosco a falar sobre algo tão importante que é o ajustar. Ajustar as novas situações que acontecem na vida. Então vai ser muito bom escutá-la sobre esse tema que é tão importante. Porque sem ajuste, nós não podemos fazer nada na nossa vida. Então, é um ponto muito importante que nós temos que caminhar, às vezes, condições, ajustar-se às ondas que vão fluindo. Então, eu trouxe essas flores do coração para si. E eu espero que você receba esse cheiro destas rosas, porque você é uma delas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Então, obrigado, irmã Cláudia. E antes de passar para a irmã Santoshi, só dar aqui algumas instruções. Aqueles que já estão cá já sabem como chegar aqui à tradução. E a palestra é de cerca de 1 hora. E depois vocês podem enviar as vossas perguntas para mim diretamente, que é para não incomodar a palestra. Ok, mais uma vez, obrigado. Ok, irmão Manoj, muito obrigado. Obrigado, Cláudia. É bom que essa série continue. E ela foi especialmente criada por uma bela equipa de doutores e médicos. E é para os doutores e para os pacientes também. Porque nós gostamos que todos tenham uma vida feliz e contente. Então, falar sobre, sobre os valores no cuidado de saúde, trouxe um pensamento quando tudo isso começou, quando a ala da saúde começou, foi importante incorporar nesse campo os valores. Então, toda essa história das virtudes espirituais, incutir essas virtudes e ter realizações importantes na nossa vida, porque agora isso vai já para a área médica. Então, como é que os médicos são capazes de ajudar as pessoas para ter acesso e entendimento dessas virtudes? Mas foi bom, porque não apenas com os médicos, mas também com os médicos Raja Yogi. Então, os médicos de Raja Yogi são duplos médicos, aqueles que para eles também praticam e realizam que sim, nós não somos apenas esse corpo físico que é visível, mas nós somos seres espirituais, seres pensantes. Então, aqueles que têm memórias e que têm impressões baseadas em que nós podemos verdadeiramente escolher com esse intelecto as melhores emoções que podem ser conduzidas. Então, é mostrar isso aos pacientes, essa conexão que há entre as vidas de virtudes e o estado de saúde mental. Então, isso deu uma felicidade. E é bom que isso continue a funcionar. E depois, então, começou essa série. E aqui nós estamos, outra vez, diante de vocês. E hoje, a falar sobre ajuste. Quando vocês me chamaram, eu estava a regressar de Delhi para a Rússia. Uma pessoa conduziu-me ao aeroporto e informou-me
uma notícia muito chocante. E foi chocante porque era um estudante que frequentava o curso, as aulas em Delhi, e tinha a ver com uma família que estava a escutar esse conhecimento espiritual e a praticar há 25 anos. E por causa desse frio, desse inverno, havia muita invisibilidade da manhã e às 6 da manhã estavam a conduzir e eles não viram um caminhão e uma folha de alumínio desse caminhão entrou através do carro e cortou uma parte da cabeça e ele morreu instantaneamente. E claro, com muitos ferimentos, o filho foi ferido e a irmã estava sentada atrás, mas ela também teve que ser operada seriamente. Então, o que ele partilhou comigo foi que essa condição da irmã, naquela altura, nessa situação, porque isso para mim foi muito importante saber como é que ela estava agora, como é que estava o estado mental dela, porque apenas uma semana atrás, quando eu saí de outra cidade na Índia para os meus programas, eu encontrei-me com essa família e disseram, quando nós voltarmos, nós vamos dar boas-vindas assim. E eu não encontrei-os na sala de aula. E eu perguntei por eles, então recebi essa notícia. Então eu estava curiosa para saber como é que estava o estado dessa irmã. E foi uma surpresa escutar que ela disse, se eu não tivesse praticar meditação e se eu não soubesse sobre o que é a alma e sobre essa conexão em amor com Deus, eu nunca seria capaz de aceitar aquilo que aconteceu na minha vida. Mas agora, eu verdadeiramente tenho essa conversa doce com Deus. Então, acordávamos às 2 da manhã, durante 2 meses, e eu pensava que estava em má condição. E pensava que você estava a despertar-me, a acordar-me, para ver-me, para ter mais meditação para o mundo. Então, 2 meses antes dessa situação, desse acidente ter acontecido, ele estava a acordar-me. Mas eu não sabia que ia acontecer dessa maneira comigo e com a minha família. Então, nós tivemos a fazer como uma corrida, eu e o meu marido. Quem é que agora vai dar um salto para fazer mais serviço? Então, veja a percepção. Tudo isso é sobre conhecimento. Conhecimento do eu, conhecimento das condições do mundo e dos nossos relacionamentos com Deus. E quão profundos e profundos isso não ajuda uma pessoa a entender e ultrapassar isso. As situações você nem sequer pode imaginar enfrentar. Será pânico, depressão psicológica, não aceitar nada, talvez até ficar louco, mas ou apenas não estar mais relacionado com nada da vida. Mas foi essa situação com essa irmã. Então, quando eu escutei, eu comecei a apreciar o meu próprio estado de sabedoria, de como agradável é estar sempre nesse processo espiritual e ser um estudante espiritual na vida, porque as garantias é de que o que quer que mude, o que quer que aconteça, você vai encontrar o poder, você vai encontrar um suporte, um apoio. Então, o ajuste
não é apenas uma questão de ajuste nos problemas, tudo conectado com as coisas físicas que acontecem e as pessoas não são capazes de se ajustar com as famílias ou com o ambiente, eles vão ao médico. Não é apenas esses pontos. Na realidade, na vida humana, se você ver que existe desde o nascimento, porque o ser espiritual entra num corpo pequeno, um ser de luz que pensa, uma entidade metafísica que entra num ser físico, é uma drástica mudança, é um outro habitat, duas entidades diferentes juntas. Então, a adaptação e o ajuste está muito na natureza, é a lei da natureza. É assim como o universo funciona. E quando eu sou capaz de vê-lo e não ignorá-lo, não apenas ficar ocupado em utilizar esse corpo como uma ferramenta ou como um instrumento, comer, dormir, mas quando eu sou capaz de ver através desta maneira, então eu vejo que a melhor combinação nesse universo, a entidade invisível metafísica, uma luz espiritual de luz brilhante nesse corpo físico. E o quanto é que eu tenho de ajustar? O quanto é que eu tenho de adotar esta casa? Porque esta casa é como um túnel escuro e eu a luz. Quando eu a luz permaneço acesa, então eu sou capaz de transformar a natureza desse corpo físico pesado, essa matéria, e tornar esse ser leve, esse ser angélico. Isso é comigo, é minha escolha. Eu posso me queixar. Esse mundo é tão pesado para mim. Eu não consigo viver nesse mundo, há problemas, mas por outro lado, eu posso lembrar-me do meu poder, que eu sou um mestre, que está nas minhas mãos. Então, se eu me queixar do estado do corpo físico, da matéria física, então eu vou tomar uma quantidade das minhas emoções, criar pensamentos positivos para esse corpo e ajudar esse corpo. Então, esse corpo também irá responder. Então, isso é aquilo que eu aprendi na minha vida, no serviço, que eu mudei da Índia para a Rússia. Porque a temperatura lá, o clima lá, as condições meteorológicas, e aqui na Rússia, é como o dia e a noite. Então, se eu continuar a pensar sobre é diferente, eu não vou ser capaz de ajustar-me a qualquer coisa nova no mundo. Mas toda a vida é mudanças. E se estivermos abertos às mudanças, seremos capazes de fazer algo novo na vida, algo maior na vida, maior do que a nossa própria capacidade. Então, eu tenho apenas um pensamento na minha cabeça. Desculpa, na minha mente. Não sou eu que vou lá, é Deus que está a me levar lá. Então, isso faz uma grande diferença para mim. Porque quando eu vou, como uma indiana, ou como um turista, vou por algum país que tem um clima diferente. Mas quando está a levar-me para lá, Deus a levar-me para lá, isso dá-me uma percepção completamente diferente daquele lugar. É como se você estivesse com seu companheiro e ele tivesse lá negócios, porque o corpo não é apenas benfeitor de um país, da Índia, mas ele é o pai de todo mundo. Desculpa, não é corpo, é o pai.
Então, esse lugar pertence a ele, esse lugar pertence a ele, então eu posso ir em qualquer lugar. Então, eu sou sua companheira e ele está sempre comigo. Então, quando a mudança ao nível físico, quando eu percebo, ao adicionar esta visão, esta consciência desse relacionamento com Deus, então isso dá-me um suporte interno. Eu não vejo que é facilmente possível adotar qualquer tipo de contraste em situações drásticas sem pensar nele, sem conectar com ele. É claro, talvez se você tiver muito dinheiro, por exemplo, ou um nome, ou talvez isso possa ajudar a adotar ou adaptar-se a alguma situação. Mas isso pode não ser confortável. E você vai ter sempre a pensar, quando é que isso acabar, eu vou ter muito dinheiro e vou regressar para situações confortáveis. Mas nesse caso, não. Não pensar, por que eu vim para aqui? Quando é que eu vou sair daqui? Não. Isso é o que é. Essa é a tarefa que Deus deu e agora estou com Ele. E isso constantemente dá uma nova percepção acima do ajuste, que isso é chamado a meta de dar. Então, aqui o ajuste passa a ser uma arte. A arte é algo que é para os outros. A arte é algo através do qual você dá felicidade para os outros. Então, como é que você adota as novas situações? Como é que você entra nessa mudança com Deus? Então, isso vai se tornar uma inspiração para os outros. E sim, tudo é possível. Na minha vida escolar, antes de entrar na faculdade, havia um muito bom professor comigo, um professor de história. E eu recordo-me, a escola estava a terminar, era tipo 12º ano, e nós tivemos uma parte difícil da história para terminar com aquele professor. E aquilo foi rápido, era uma professora. Então, eu estive ausente no exame e foi num domingo. Ela disse para eu ir e eu vou fazer o exame para si e você vai estar livre então para ir para a universidade. E eu recordo-me que eu não estava capaz de levantar. Desculpa, não conseguia lembrar-me sequer de um parágrafo dessa história. E tinha a ver com a Revolução da Rússia, o Exército Vermelho, e toda essa Revolução de 1917, da União Soviética. Você pode imaginar o que aconteceu. Eu não estava capaz, ou não era capaz, de ver essa parte da história. Mas eu não era muito madura naquela altura. Eu não praticava o Raja Yoga. Eu não sabia sobre essa sabedoria espiritual. E por que eu estou a lembrar disso nesse momento? É porque, de certeza, na vida, muitas coisas surgem quando não somos capazes de explicar o porquê que eu não consigo tomar isso. Por que eu não sou capaz de aceitar? Por que eu não posso enfrentar isso? Por que eu não posso estar aqui? Por que eu não posso aceitar essa história? Eu não sabia o porquê não estava capaz ou não era capaz de lembrar-me, de descrever ou até mesmo de ler. Eu não estava capaz de entender. Eu estava parado como uma estátua. E ela estava a perguntar-me, Santoshi, por favor, pelo menos diga uma coisa, pelo menos diga isto, ou diga isto. E eu estava ali parada. E apenas depois, ela ajudou-me a terminar o exame.
E ela explicou ao diretor que era uma boa estudante e talvez alguém tinha um problema que não relacionado com aquela parte, mas permitir que ela terminasse isso e etc. Mas até hoje, o conceito da guerra eu não sou capaz de aceitar, ou de ajustar, ou de digerir, ou de assimilar. Mesmo se agora estamos a viver numa parte do mundo, a servir uma parte do mundo. Então isso significa de ajustar e ir embora? Não. Mesmo hoje em dia, agora, eu nego ajustar a determinado tipo de conceito, de mentalidade, mas é uma coisa diferente. Ajustar a uma ideologia na qual contém mágoa aos outros, ou dano aos outros, ou violência, ou tirar a vida de milhares de pessoas, uma forma de vida na qual tudo que está na nossa mesa, no nosso prato, aquilo que nós temos, são seres que têm direito de viver. Eu não vou ajustar nessa ideologia. Eu refreio a aceitar. Eu rejeito. Mas, ao mesmo tempo, ao ver isso, eu torno-me mais e mais consciente de que eu tenho que continuar a trabalhar. Eu aprendo lições para mim mesma, porque eu tenho de continuar a trabalhar, a aumentar essa consciência de aquilo que é chamado de ser tolerante, o que é chamado de ser próximo um dos outros em tal extensão que não sinta-se a diferença de nacionalidades ou não perceba as diferenças de idiomas, de territórios como algo desafiante. Então, ser capaz de ver o mundo todo como uma única família e ser capaz de ver todos como felizes. E isso contém a minha felicidade também. Então, eu posso fazer mais trabalho nessa direção. Então, quando nós falamos sobre o ajuste, de certeza, o poder de adotar é muito importante a cada passo, mas não desta maneira, primeiro de tudo, ou não desta forma. Então, ser capaz de ajustar as pessoas. Se eu perguntar a mim mesma, aqueles que não são tão bondosos para mim, ou não são cooperativos comigo, sim. Isso nós temos de aprender. E são as famílias que nós estamos a trabalhar. Então, as diferenças são da forma do trabalhar. Eu posso fazer isso e a outra pessoa pode fazer dessa outra forma. Eu durmo dessa maneira, essa pessoa de outra maneira. Eu gosto dessa música, aquela pessoa gosta de outra música. Então, qual música que tem que ser tocada agora? Então, aquilo que eu aprendi na Universidade Espiritual da Brahma Kumaris, essa visão divina, vem essa questão de ajuste a esse nível. Eu tenho que dizer, eu tenho de colocar-me em primeiro lugar. Eu primeiro. E quando eu faço isso sinceramente, gradualmente, a outra pessoa também pensa duas vezes e aborda, e tem uma abordagem comigo com esse tipo de sentimento. Ok. Você pode fazer isso e nós vamos poder fazer sobre isso. Mas pode não acontecer instantaneamente ou nem em uma semana. Ele pode até levar 1 ano. Pode levar 10 anos também. Mas eu tenho visto que isso acontece. Centenas de vezes eu tenho visto isso acontecer se eu apenas dizer sim
para essa coisa que eu tenho de ajustar-me. Eu tenho que fazer primeiro. E depois a resposta também vai surgir definitivamente. Não é que o outro lado nunca vai mudar. Esse medo ou essa ignorância nós temos que mudar. Porque nós sempre temos medo. Eu ajustei sempre a minha vida. Então, se eu ajustar a mim, essa pessoa vai pensar que comigo é possível. Então, eu vou ser colocado sempre sobre determinadas circunstâncias ou situações que eu vou ter sempre que ajustar-me. Não. Este medo também tem de ser substituído pelo sentimento de dar essa luz ao Pai Supremo. Não percebi bem, desculpa. Se tivermos essa consciência de sermos filhos de Deus e o nosso Pai é o oceano doador, então eu tenho que seguir o meu Pai. Então, outra vez, sem espiritualidade, o ajuste vai ser incompleto. Porque vai sempre ter essa questão. Por que eu? Sim, você. Ou eu vou ter sempre essa questão, até quando é que eu vou ter que ajustar-me? Então, apenas quando uma abordagem a nível do ponto psicológico, esse ponto de vista psicológico, nós colocamos um selo, um carimbo do estado mental da pessoa que não é capaz de adotar como se fosse uma doença, uma fraqueza. Então, ele terá que ser tratado como tendo essa doença. Mas isso não é uma doença. Isso é uma falta de poder. A falta de poder do conhecimento. Tem a ver mais com a ignorância. A ignorância dessa cultura de que nós temos como uma herança de ser um filho de Deus. Portanto, a falta de conhecimento dessa cultura, que é chamada de uma cultura divina, porque nós somos almas eternas. Não é uma questão de ser religioso ou não ser religioso. Nós somos seres pensantes, seres espirituais. E você nega isso? Ok, tudo bem, há um preço a pagar. Se você apenas está preparado para ver como uma máquina, então, dia após dia, como um robô, ninguém é seu, você não pertence a ninguém, tudo bem. Pague o preço disso. Viva como se fosse num cemitério, sem vida. Vida significa amor, vida significa cuidado, significa sacrifício. E a palavra sacrifício é como se fosse alérgica para nós. E nós ficamos chocados a ver esse sacrifício por causa de um pouco de conforto, porque as coisas aconteceram, novo trabalho, novas pessoas, e eu tenho que sacrificar-me todas as coisas novas, aos trabalhadores novos que vêm ter comigo. Não, isso não é um sacrifício. Sacrifício foi aquilo que aconteceu com Cristo. O que é que você fala sobre sacrifício? Então, afastar-se das raízes que nos dão essas virtudes como o nosso comportamento ou conduta diária. Nós agora tentamos tomar isso como uma dieta de suplemento. Então, o que são essas palestras? São essas palestras como um suplemento alimentar. É como se fosse um comprimido de contentamento, um comprimido de tolerância. Mas, na realidade, quanto mais crítica for a situação no mundo, devido à ignorância dessa riqueza da civilização humana, dessa cultura humana, o que nos trouxe isso, então, foi numa situação de falta de poder mental, de ajustar-se com todos ou com algumas pessoas, falta de tolerância,
falta de adotar, ou seja, falta de adaptação, porque nós sabemos de uma parte da civilização humana na qual havia fronteiras, havia limites. Aqui você está aqui, eu fico aqui. E isso aqui é meu. Você está confortável aí e eu estou confortável aqui. 200 linhas, 200 limites. Então, por um lado, nós não podemos viver com os outros. E no outro lado, nós também não podemos ficar sozinhos. Nós sentimos orgulhosos de sermos internacionais, como somos globais, mas depois nós mantemos distância também. É como um relacionamento superficial. Nós queremos ser globais, internacionais, mas não amorosos, não verdadeiramente cooperativos como seres humanos, aceitando as diferenças naturalmente e ser parte um dos outros e pertencer uns aos outros, não. Então, qual é o significado de global? Então, quando a espiritualidade torna-se global, não a nível da economia, não a nível da indústria, mas quando a espiritualidade torna-se global, então a irmandade, todo o mundo é uma família. E isso é a realização de ser capaz de ver a civilização, ou esse sentido onde não há guerras, onde não há conflitos, não há fronteiras. Porque nessa consciência de família, nós todos, tudo é para todos. Eu pertenço a todos e todos pertencem a mim. Esta consciência é a consciência original da alma humana. A consciência original. Mas a história que nós conhecemos é sobre fronteiras e limites. Então, a consciência presente, atual, é de eu sou australiana, eu sou russa, eu sou americana, eu sou inglesa, ou isto ou aquilo. E com essa consciência, eu sempre vejo diante de mim uma grande coisa a nível de ajustes. Eu tenho que ajustar nos americanos, oh meu Deus, aos australianos. Eu sempre sinto que a crise é o meu conforto. E o conforto está a fugir de mim, eu tenho que então sacrificar. Então, durante quanto tempo eu vou conseguir fazer isso? Quanto tempo? E por outro lado, eu também quero ser grande, internacional. Então, esse é o drama que está acontecendo nesse momento. Então, as coisas que eu aprendi e entendi foram, nós nunca seremos felizes, nunca seremos pacíficos, ao menos que abracemos toda a humanidade, toda, porque isso está na nossa alma, essa pertencer ao mundo todo, porque nós pertencemos à alma suprema. E ao menos que essa experiência não se torne estável em mim, nós vamos continuar à procura de algo. E nessa procura, nós vamos continuar a olhar para carreiras, formas de trabalho, formas de viajar, forma de estabelecer uma economia, indústrias. Então, não podemos abraçar o mundo, mas não é dessa maneira. Ou podemos abraçar o mundo, mas não dessa maneira. Flexibilidade da natureza, ou a suavidade ou consciência, e uma sensibilidade do coração está diretamente proporcional
ao nosso amor profundo pela alma suprema, por Deus. Isso não pode vir sem conhecê-lo de forma correta. Então, o que é que eu preciso de conhecer sobre ele? O que é que eu preciso de saber sobre ele? A melhor parte sobre ele é que ele é um oceano de amor. Ele ama todos os seus filhos. Então, nesta criação, neste mundo que pertence a ele e que não é o suficiente para mim, o que é mais está no seu coração, no seu papel, que eu não tenho que ter medo de nada. Eu tenho que sacrificar algo? Não, eu não preciso sacrificar nada, mas ele irá aumentar a minha capacidade. Ele vai me fazer crescer, porque eu agora tenho. Eu não sou uma alma congestionada, eu não sou presa por causa das pessoas que são diferentes de mim, mas ele vai ajudar-me para chegar a esse nível de perfeição uma vez mais. Então, a arte do ajustar-se. A meta de ajustar-se é ir à perfeição. Então, tem que ser capaz de ver isso. Por quê? Ele quer que eu... Ele quer me levar para esse estado outra vez. Que eu esteja nesse estado. Então, você pode dizer, ter fé nele, ou você pode dizer, ter um conhecimento claro sobre ele, através de algum teste ou de alguma coisa do destino. Não, ele é o meu pai. E o pai ilimitado, o pai mais elevado, o pai espiritual. É o mais sábio dos sábios. Então ele não está a testar-me de nenhuma forma, mas ele apenas está a tornar-me, está a fazer que eu cresça em todas as virtudes, em todos os valores. E aí é que começa o ajuste também. Ele vai estar ao meu lado quando eu tiver de tolerar algo, porque eu não estou exposto a esse tipo de vida. Mas ele vai dizer, ok, você, como você é minha filha, então esse tipo de conexão com Deus é aquilo que nós chamamos de Raja Yoga. Então, os valores através da meditação do Raja Yoga para uma vida mais saudável, para uma vida mais feliz, é algo no qual nós experienciamos em todos esses anos. Então, algumas coisas que eu tinha na minha mente. Não sei se querem perguntar algo, acho que foi isso que ela disse. Posso perguntar algo? Eu penso que sim. Então, vou tentar perceber o que é que está aberto para partilhar. Você disse que, ou seja, porque eu primeiro, o ajuste espiritual. Então, algumas perguntas sobre, no trabalho, há muito ajuste. Ou seja, com relação ao tempo, o meu patrão. Então, as pessoas fazem-me ficar... Ou seja, as pessoas abusam por causa que estão garantidos como ajustes. Às vezes são maltratados por causa dessa natureza de ser ajustável. Então, como é que posso cuidar disso, quando as pessoas dão isso por garantido? Então, desde o início, quando eu partilhei a minha experiência sobre isso, é que quando eu aprendi, a partir das pessoas, da sociedade,
dos meus antecedentes culturais. O ajuste é algo que é como sacrificar algo, o que significa eu tenho que dar algo que é um direito meu, eu tenho que ajustar-me. Então, eu abordei o ajuste dessa maneira. Então, a percepção vai ser assim. Mas quando eu a vejo como é, um caminho para a perfeição, vejo como um objetivo, como uma meta, isso dá um sentimento que eu sou útil. Ninguém vai utilizar-me se através do meu coração e sinceridade eu fazer isso. Essa é a minha experiência. A forma como você ajusta-se às situações, às pessoas, aos lugares, definitivamente vai levar a esse estado onde as pessoas começam a amá-lo, a respeitá-lo, utilizar ou tirarem os seus direitos. Isso é apenas quando você está no seu próprio espaço a tentar ver as circunstâncias exteriores. Então, se nós tirarmos os nossos preconceitos e olhar como algo que é uma recompensa, algo que pode nos tornar mais orgulhosos, sim, se eu puder ajustar-me, isso significa que eu vou ser, ou que eu vou estar em todo lado, porque às vezes as pessoas dão exemplos de que ser como uma potato, como as batatas, acho que é uma personagem de batata. A batata combina com qualquer outro prato, acho que é isso que ela quer dizer. Mas eu tenho de ver como algo, como uma recompensa, e não como um castigo. Se eu ajusto, significa que eu tenho que olhar e estar cuidadoso. Ok, ele não pode abusar de mim, não. Isso é prejudicar, que nós temos que superar isso, aumentar o nosso conhecimento das leis. Porque os olhos estão aqui, todos veem os rostos, os olhos, e veem as suas expressões, mas ninguém, como os médicos, vai ver os rins ou coisas, os pulmões. Então, rins, o fígado, os pulmões começam a queixar-se, porque temos que ajustar. Então, nós estamos a ter um mau uso, vamos ser abusados. Isso não é a forma que a natureza trabalha ou funciona. Cada um tem um papel a desempenhar. Se eu puder fazer algo apenas quando as pessoas estão a dizer para mim, se eu não puder fazer, as pessoas não vão. Então, eu tenho que ficar feliz que eu sei fazer isso e as pessoas vão confiar que eu posso fazer. Vamos supor, você liga para mim. Por que você está ligando para mim? Eu tenho duas opções. Eu posso pensar, o Manoj pensa aqui, ou outra opção é eu sento, explico tantas coisas que eu tenho que mudar, ou tantas coisas que eu tenho que adotar, mas o que é que eu escolho? Eu escolhi não explicar. Eu escolhi manter isso mais no sentido de evitar explicar. Por quê? Porque eu não estou a ver assim. Eu estou a vê-lo. Então, essa é a minha percepção. Se eu adotar essa percepção na minha vida, então, eu não estou a fazer nada para si. Eu não tenho o pensamento que você está a abusar de mim, ou está a tirar a capacidade, ou aumentar essa capacidade. Você consegue perceber isso, sim? Eu consegui responder? Sim, absolutamente perfeito.
Não era tomar esse exemplo, mas esse foi o mais próximo, então é uma intervenção divina. Então, uma pergunta interessante, é grande. Você está falando sobre sabedoria espiritual. Como nós ajustamos as situações? Meu marido é muito mandão. Aí ele quer ter um relacionamento, pelos vistos, com o namorado e a esposa dentro da mesma casa. Ele não está no conhecimento, eu estou no conhecimento, mas isso não me torna muito confortável. Eu não percebi se é essa pergunta que ele está dizendo. Nós não temos essas coisas na Índia. Como ajustar nessa situação, se ela perguntar? A questão não tem a ver com a Índia ou outro lugar, mas a questão é sobre o papel de todo o ambiente ao redor da minha situação. Se eu estou dependente financeiramente de alguém, se eu estou dependente em relação ao lugar, que eu não tenho outro lugar para viver, então o que é que eu vou fazer? Eu não posso ficar separada porque eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não posso separar-me porque eu não tenho um sítio para ir. Então, se essas duas razões estão a tornar-me aqui, então por que eu tenho de me queixar de mim mesma? Por quê? Esta é a realidade. Um teologista disse, se há coisas que você não pode mudar, é sempre bom. Você é sincero o suficiente para aceitá-los, se você não pode mudá-los. Então, se você tem coisas que você pode mudar, você devia orar para Deus para dar coragem para mudá-los. Mas então você precisar orar pela sabedoria, para saber a diferença entre os dois. Quais são as situações que você não consegue mudar e outras que você consegue mudar, então tem que ter coragem. Então tem que ter coragem sempre. Você não precisa de ajustar-se a isso. Você não tem de aceitar, mas para não aceitar, quer você tenha que dizer adeus para ele ou não. Talvez você não possa, talvez seja a casa dele, ou ele é que tem o salário, ou você pode sair desse sítio. Em ambos os sítios, em ambos os casos, você tem que ter coragem. Você tem que lidar com as coisas na vida. E a coisa que você pode não estar preparado, isso significa você está com garantido, um problema está criado, é com a personalidade dele, a natureza dele, e eu não estou a adotar, a aceitar ou ajustar-se a isso, mas eu estou a viver a minha própria vida. Você está a viver a sua própria vida, sem ter esse sentimento que é um desafio para mim. Porque isso não é aceitável. Mas não aceitar significa não significa lutar. E dentro você diz, não, isso não é a minha forma de viver. Então, assim que funciona. Eu não tenho que dizer que você tem que ajustar essa pessoa, mas significa que nessa situação você vê o que é que você pode mudar e o que você não pode mudar. E isso você vai ter que aceitar. Uma maravilhosa explicação. E alguém colocou uma pergunta parecida. Como equilibrar? Como se quando ajustar ou como confrontar? Veja, mesmo agora, nós falamos sobre isso. Em todos os tipos de questões, a outra questão. Se você for um sênior na sua família
e há um júnior que você está a dar algumas orientações. E essa pessoa não está a fazer aquilo que foi dito. Está a sempre tentar adiar as coisas. Então, o que é que você tem de fazer? Você vai dizer, vai-se embora. A esse júnior, essa criança, você vai dizer não. Eu vou dizer coisas que você tem que fazer agora na casa. Mas se você for um júnior, então o que é que você tem de fazer? Você tem que aceitar as orientações, as tarefas que foram dadas por um sênior e não sentir que isso foi me dado isso, eu tenho que ajustar. Não. Se algo foi dado, há alguma razão para isso. E você faz. E depois você vai descobrir por que é que foi dado isso. É simples como isso. Mas aqui o contexto, você tem que saber em qual contexto é que você está a perguntar. Você está a perguntar por causa de algumas coisas físicas que você tem que ajustar-se, ou por causa de algumas pessoas, ou por causa de uma situação da vida sem saber. Eu não sei se pode haver uma resposta correta. Ou seja, sem saber, não posso dar uma resposta correta. Outra pergunta. Se eu manter-me sempre a ajustar a uma pessoa e essa pessoa não se ajusta a mim, então não é criar um mau hábito a essa pessoa? Você vê, desde o início desse encontro eu estou a dizer, ajustar-se não é para os outros. Não há virtude ou incutir a virtude ou implementar ou praticar é para os outros, é para mim. É para mim, apenas para mim. Se eu pratico o ajustamento, o ajuste, o ajustar, está a revelar quem sou eu. Eu faço com que as pessoas saibam quem sou eu, sem sequer falar. Eu apenas me comporto dessa maneira, é a minha forma de viver. O ajuste, a palavra ajuste, é uma palavra secundária ou terciária, mas na realidade, a raiz do entendimento dessa situação é a arte de trazer para dentro, de tolerar e fazer com que ela venha para dentro, para ver a beleza, de ser capaz de aceitar tudo como é e de ser capaz de responder na melhor forma positiva que você puder. Isso é tolerância. Então você tipo traz isso para dentro como um oceano. O oceano tem lá tudo dentro. O oceano vai dizer, eu tenho que me ajustar às coisas que as pessoas estão a tirar para mim. Mas o oceano é tão profundo, não importa quanto lixo seja colocado no oceano, o oceano continua com a sua superfície limpa. Ou vai tirar tudo, ou vai colocar tudo para dentro. Então tem tudo a ver comigo. Se eu manter essa meta de ajustar, eu faço ajuste a minha meta, então eu estou a abrir a porta para uma gratificação instantânea. Se eu não ver o ajuste como um sacrifício, essa percepção, é claro que você pode escolher pensar o ajuste como um sacrifício, ou como algo que é como uma virtude de pessoas fracas. Não. Apenas aqueles mais poderosos é que podem ajustar-se. Ser mentalmente forte torna você ajustar-se a tudo e com todos. Não desvalorize o ajuste como isso. Porque, de outro lado, é o destino dele se ele não fosse capaz de fazer isso. É o destino dele. Mas se você acredita no ajuste como um valor elevado,
E você demonstra, você sente orgulho de que você é capaz de ajustar, se está feliz com isso, definitivamente outra pessoa irá mudar, definitivamente. Eu não posso tomar o nome de centenas de pessoas que eu já vi na minha vida mudarem. Porque eu tomei a iniciativa de fazer em primeiro lugar, de ajustar, de adotar, de tolerar. E as mudanças aconteceram. Portanto, não tenha medo. Maravilhoso. Então, a próxima pergunta. A resposta foi muito poderosa. O poder de acomodar, que é como um oceano. Você já falou sobre isso. Na Brahma Kumaris nós temos esse ensinamento que quando o mundo conduz à mudança do mundo. Quando eu mudo, o mundo muda. Então, eu estou a fazer por mim essa mudança. Mas eu vou desistir porque outra pessoa não está a ajustar? Quando o pensamento vem, foi aquilo que eu disse. Quando nós estamos longe ou distante da natural origem nossa, da natureza humana, é de dar. Nós estamos aqui para dar e não para tomar. Todas as almas são seres de paz, amor e felicidade. E o que é que você vai fazer com essa paz e felicidade? Você vai manter, tipo, dentro de uma concha? Você vai colocar onde? No solo. E dar essa semente no solo que suporta tantas coisas e depois vai vir o sol e a água e depois isso vai nascer. Então, ajustar-se ao calor, ajustar-se à água, ajustar-se à umidade. E depois significa o quê? Que esse amor, que essa felicidade, que essa coragem, que essa beleza em si floresça. Se não estamos aqui na Terra, o quê? Só nascer e morrer? Não. Então, para revelar o mundo, essa é a única virtude, revelar-se ao mundo. Acho que foi isso que eu disse. É muito interessante. Então, revelar-se significa ajustar-se aos outros. Interessante. Você falou sobre harmonia. Isso faz me lembrar a Dadi Prakashimani, a primeira administradora da Brahma Kumaris. Então, aceitar a derrota, acho eu que ele disse. Você pode partilhar exemplos pessoais ou decênios, como ajustar-se a diferentes sanskaras de outras pessoas. Você vê, a Dadi costumava partilhar isso, a base da sabedoria espiritual, a harmonia. Por quê? Esse é em todos os encontros, conferências e organizações, como é que nós podemos estar em harmonia? Então, uma vez estive numa conferência de paz com a Dadi e ela partilhou num discurso. Eu tenho um segredo que é, se você aceita a derrota, nesse sentido de que você não vai entrar em discussões, quer haja uma congregação, para que a congregação esteja unida, para que essa congregação seja funcional, digamos que esse fio de união é a fé. E a fé significa que eu não sou segunda ou terceira. Eu sou um neste rosário. Esse também é um, esse também é um, esse também é número um. Nós todos somos número um. Todos nós precisamos da nossa própria capacidade. Todos somos úteis. Portanto, a fé. Então, é claro que existe milhares de exemplos quando numa congregação uma pessoa quer que isso seja assim. Por exemplo, quando a Dadi Prakashimani deixou o seu corpo mortal,
o papel da Haddad Jank, com 92 anos, ela tornou-se, então, a administradora da Brahma Kumaris. Falando em palavras oficiais, isso foi no momento quando, aqui em São Petersburgo, havia um plano de acabar uma construção. Havia a Lighthouse e depois havia o plano do Might House, ou seja, o farol e o gerador de poder. E a Haddad Ji, naquela altura, quando fomos a Montabu, a Haddad disse, ninguém tem que pensar em nada. Agora temos que fazer capaz de esquecer todas as construções, porque é esse momento que a Haddad precisa desse momento. Então, eu não posso questionar as Haddades sobre esse pensamento. Eu não posso pôr em dúvida ou começar a argumentar. Mas essa é a situação. Se não construir isto, então, essa terra vai ser removida através das autoridades, porque há um limite de tempo. Se não houver essa construção, isso vai você que devolver. Então, não podia explicar nada, porque a Haddad é Haddad. Mas eu dei esse pensamento. Assim como o Pai Supremo, a Alma Suprema, toca esse instrumento de Deus, eu simplesmente tive a mente serena e tudo vai ser assim, dessa maneira. Mas depois de algum tempo, não foi que eu fui derrotada nos meus planos, não. Nós apenas não questionamos o que é que surgiu naquele momento. Então, às vezes, nós deixamos determinadas visões ou opiniões e se agarramos, eu penso assim, por que a Haddad disse isso? Isso é onde existe o problema. Então, segurar essa visão diferente e sublinhar isso, eu sinto assim, você está a dizer isso, não vai ajudar para uma congregação também continuar. A unidade é partida ou é quebrada. O grupo se torna não funcional. Então, largar é a primeira coisa. Essa foi uma das coisas recentes. E depois aqui também, em São Petersburgo, havia alguns anúncios com relação aos estrangeiros aqui. Alguns carimbos tinham que ser feitos no passaporte. Então havia, ou seja, tinha que ser carimbado e depois de 4 horas eles vinham ao centro para ver se havia estrangeiros a viver aqui. Então nós queremos encontrá-las e ver o passaporte dela. De manhã apareceu a lei e eles querem pegar o meu passaporte, porque é um curto espaço de tempo. Você não pode ir até um escritório para fazer, colocar o carimbo no passaporte. E é claro que eles queriam algum dinheiro. Eu disse, não. Isso é o dinheiro de Deus. Isso não é forma de trabalhar. Então, eu vou dizer não a isso. Então, eu tinha uma cirurgia importante para fazer no dia seguinte no hospital. E essa tarde eles estavam na casa e eu disse, não, nem pensar. Mesmo que eu tenha de ir para o processo judicial a explicar, eles levaram-me lá. Eu estive lá 3 horas. E às 6 da manhã eu tinha que ser hospitalizada. E à tarde eu estava sentada e eles estavam interrogando-me. Você sabe, isso é a lei, e eu respondia. Depois eles disseram, sabem, nós temos filhos, eu tenho a minha esposa,
E o rendimento não é suficiente. Nós temos que apanhar tipo 30 ou 40 pessoas para que alguma coisa apareça. E eu disse, você vê o que vocês estão a fazer. Se você viver dessa maneira, então essa sociedade nunca vai prosperar se vocês continuam a maltratar as mulheres. Lembre-se, não coloque nenhum tipo de carimbo no meu passaporte, porque vocês estão a fazer algo errado. Desculpa, agora eu já fiz. Eu disse, não, eu vou então ao tribunal. E eu de manhã tinha de ir ao hospital. Então, eu fui para o hospital. Esse caso foi arquivado. Eu não fiz nenhum erro, estava certa. E depois de 3 meses, eu estava livre daquilo e aquela pessoa, foi tipo colocada como errado aquilo que ela fez. Eu não posso dizer que eu fui derrotada. Num ponto de vista, sim. Eu não vou argumentar com isso, não. Mas isso não é essa situação. Então, nós temos que aprender isso. Onde é que eu tenho de ter fé? Onde eu tenho que colocar as questões? Onde eu tenho que ajustar? Onde eu tenho que tolerar? E tudo isso surge quando você todos os dias senta-se frequentemente com Deus. E se você sentar-se frequentemente com Ele, então a luz dele vai te ajudar a discernir, a discriminar e a entender. Sem isso, é claro, isso vai ser uma selva. Então, cada passo, você pode ficar preso, ter algum castigo. Ok? Eu penso que você respondeu a essa pergunta. Mas se quiser adicionar alguma coisa. He doesn't want to come out, but later the temperature becomes so much that he's not able to come out. So how do we know that till what level we should keep adjusting? But I think you answered. Eu não percebi bem a pergunta, alguma coisa ligada a um nevoeiro. So that to make people not adjust. So therefore, so all psychologists, they don't want you to adjust. They want you to remain. Os psicólogos não querem que você ajuste, eles querem que você permaneça na dualidade. E você não pode sacrificar-se acima do seu limite. Isso é uma coisa. Você tem que escolher agora. Porque o sol nunca vai dizer isso tem que acabar porque eu estou a arder. Ninguém me respeita, ninguém me dá nenhuma recompensa. Por que eu estou sempre a dar e a dar e dar? Mesmo a natureza está a dar. Então, o propósito do ser humano outra vez começou a dizer, são as oportunidades para ajustar, para levar-me à perfeição e não para aborrecer-me. Nós vemos as consequências. Pessoas na rua por causa de algum tipo de revolução, por causa de alguma exigência, eles exigem isso e aquilo. E qual é a solução? Todos exigem uns aos outros. Ninguém quer ajustar-se, ninguém quer tolerar. Quem é que vai ser o líder? Quem é que vai começar? Você tem que escolher por si mesma. Porque quando a teoria de Darwin foi famosa, não é verdade, ou seja, é teoria. Apenas aqueles poderosos que ajustaram e adotaram, mas isso é sobre esse poder de ajuste e não toda essa tora de uma adoção física.
mentalmente ser um doador. Because again and again I'm saying, Porque, outra vez eu vou dizer, não é suposto você ajustar-se à negatividade ou à violência. Você tem que trabalhar para isso. Você tem que aprender a encontrar maneiras de ultrapassar a negatividade e influenciar através da positividade. Isso não significa ajustar-se a coisas erradas. Então, as duas coisas, ajustar a famílias, o local de trabalho, a sociedade, a organização, o lugar onde nós podemos continuar a crescer juntos e fazer algo para o benefício de todos. Falar sobre o ajuste é sob esse propósito. Amazing answer. And we'll just finish because the time is over, but there's a very simple question. I think it's Aqui uma questão simples. Temos que nos ajustar. Essa aqui é a última. Sobre a inteligência artificial. Como ajustar-se a isso? Como ajustar-se a isto? Yeah. Here you see. Aqui você pode ver. Outra vez. Isso é o que nós estamos a ver agora. Mas se eu sou uma mãe, ou um professor, ou uma pessoa sênior, quanto mais eu criar essa atmosfera, são sentimentos pesados. Não, desculpa, não percebi, mas a ter uma casa limpa, felicidade, amor e paz. E se eu tiver apenas coisas artificiais, nós aos poucos vamos perdendo essa consciência. Então, há muita falta de sentimentos vivos no mundo. A comida que eu tenho de ver, eu posso criar essa atmosfera ao meu redor com essas coisas. Eu já não estou mais interessado sequer nas pessoas que estão ao meu redor. Mas quando nós falamos no mundo inteiro, então seria uma conversa diferente. Obrigado. E agora pedir à irmã Cláudia para dar os agradecimentos. Foi muito bom aquilo que você falou e fez nos estar consciente nesse poder de o ajustar, que é essa porta para o conhecimento, para a perfeição. Então, esse poder de ajustar é para aqueles que são fortes, são os que se ajustam. E foi uma forma muito boa de olhar. E quando você disse, quando você foi para outro lugar, Deus é quem enviou assim para esse lugar. Então você nem tem que sequer tem que ajustar na outra forma de viver. Então, foi muito bom como você colocou e como você nos deixou consciente de quão importante é isto. E às vezes as pessoas têm isso tudo por garantido. Mas é como você disse, é uma porta à perfeição. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua sabedoria e essa sua forma de pensar. Ok, obrigado. E obrigado por fazer com que eu ajustasse a vocês. Antes de irmos para a meditação, e obrigado também a todos os tradutores. E temos sempre que lidar com essa velocidade, ok? Obrigado. Oh, yes. Ok, vamos aos anúncios das fotografias, ok. Então, obrigado, Didi, e toda a equipa que não vemos a trabalhar. Então, essa bela sessão. Então, rapidamente, aos anúncios, partilhar, aos programas que vêm a seguir. Então, nós temos
let's go this way. So our values workshop. Então, o workshop sobre valores, will be the next week after ajuste, continuamos com esse mesmo tema. No dia 24 de fevereiro, exercises to deepen this. temos a primeira hora com exercícios e a segunda parte com a irmã Amanda, Insightful talk and meditation. que vai falar sobre esse tema e a meditação. With that, we'll have E com isso também vamos ter depois o retiro de silêncio, 25 de fevereiro, horários assim um bocadinho difíceis para Portugal e para o Brasil. Qualquer coisa aqui como 3, 4 da manhã e no Brasil talvez 11, meia-noite. all Brahma Kumari's teachings. So you're welcome, whether you are Então, são todos bem-vindos, attending BK classes, mesmo for everybody to experience frequentando a escola da Brahma Kumaris ou não, são todos bem-vindos. E depois nós vamos ter o nosso próximo episódio do Valores para a Vida, vai ser de Essência, se não tiver em erro, o episódio 85. Vamos ter a irmã Dipti, que é uma irmã sênior, coordenadora do Centro da África, o irmão Ash, do Reino Unido, no dia 2 de março, daqui a 15 dias, e o mesmo horário, 12h45 de Portugal, e se não tiver em erro, 11h45 do Brasil. E aqui temos os sites, os endereços de e-mail e os links também do YouTube. E podem encontrar também os vídeos em português. Então, obrigado a todos. Obrigado, Didi. E como todos sempre querem, saímos na fotografia. Então, aqueles que quiserem sair da fotografia, abram as câmeras. Okay, Om Shanti, can I go now? Ok, posso ir agora? Não quer fazer um comentário de meditação, 5 minutinhos? Have to be quick. Yeah, we are done. Ok, So now, thank you, Didi. ok. Because here meditation starts now. E aqui a meditação começa agora. I Eu consider myself considero-me very fortunate muito afortunado em ser capaz sit and contemplate, de sentar e contemplar which can make me tudo better and better o human. que me torna um ser humano cada vez melhor e melhor. I understand Eu entendo that the times now que os momentos agora is running fast. estão a correr muito rápido. Challenges São desafios coming from all around. que vêm de todos os lados, But mas I'm fortunate to be able to eu sou afortunado em ser capaz de realizar a minha verdade, inner self, o meu ser interior verdadeiro, secure place. o lugar mais seguro I myself, sou eu mesmo, being of peace and love, um ser de paz e de amor, being of light. um ser de luz. I always Eu sempre return to this point regresso a este ponto and experience stillness, e eu experiencio esta tranquilidade chaos. no meio deste todo caos. And after experiencing this stillness, E depois de experienciar esta tranquilidade, I can respond better, eu posso responder melhor, influence the things around me positively. e influenciar as coisas ao meu redor de forma positiva. And it is from this point of light E é a partir deste ponto de luz, I'm able to perceive others too eu sou capaz de perceber os outros também as como living, shining, thinking beings, seres vivos, brilhantes, pensantes, sons of God, criações de Deus, filhos de Deus, my own family, a minha própria família,
Portanto, feel very secure eu sinto-me muito seguro being anywhere and with anyone ao estar em qualquer lugar because com qualquer um, porque todos, everywhere em qualquer lugar, is child of my own father, são todos filhos like do meu único Pai, como eu mesma. and by holding the hand of my father, E ao segurar a mão do meu Pai, I'm welcomed everywhere. In eu sou bem-vindas em qualquer lugar, no coração de todos, com esta visão. I move freely. Eu movo-me livremente, I fly like an angel eu voo como um anjo, without fearing from any boundaries. sem sentir nenhum limite ou barreiras, Because this is the time porque este é o momento when I can really que eu verdadeiramente experience this experiencio isto, unlimited family. esta família ilimitada de Deus. Oh, Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Santosh Devi. Muito obrigado, Di Santoshi, pelo seu tempo, pela meditação. Muito obrigado.